Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Amados, passando aqui hoje para falar acerca de algo, né, que nós vivemos por esses dias e eu estava com vontade já de gravar esse vídeo desde a sexta-feira, né? Nós acabamos de vir de uma sexta-feira santa e eu estava querendo gravar sobre isso, porém Deus não permitiu e só ontem eu comecei a entender o porquê que esse conteúdo não foi gravado na sexta, nem no sábado, muito menos no domingo, né? Nós viemos aí da chamada Semana Santa, nós viemos aí da Páscoa, e nós vimos aí uma explosão, né, de postagens, enfim, acerca da Páscoa, acerca deste assunto, um assunto tão tremendo, tão poderoso. Mas aí Deus falou comigo ontem, filha, espera. Espera de fato a poeira baixar, porque são tantas informações processadas nesses dias, queridos. A gente recebe tanto bombardeio de postagem, de informações, que às vezes as pessoas até curtem e nem lê o que tá, nem lê propriamente o que está ali, né? Já acha assim, a mensagem da Páscoa, já vai curtindo, já vai recebendo no WhatsApp, no automático, e nem está lendo. Então Deus disse, dá uma pausa aí para dar tempo do povo passar por todo esse bombardeio, senão teu vídeo seria só mais um vídeo e talvez as pessoas não dessem a atenção devida àquilo que o Senhor quer falar para nós hoje, tá certo? Hoje, terça-feira, já passou. Na verdade, a grande maioria das pessoas nem se lembra mais da Páscoa hoje. Foi mais um feriado que aconteceu, onde muitos choram, onde muitos se emocionam, onde muitos buscam estar na igreja, mas depois a vida que continua, cada um segue sua rotina, cada um segue suas coisas, né? E nós, se brincar, nós esquecemos, né, no nosso cotidiano de tudo isso. Mas o Senhor me deu uma palavra esses dias, onde nós estávamos ali na igreja falando do real sentido da Páscoa. E eu gostaria de compartilhar isso com você nesta manhã, tá certo? Não vai dar para falar tudo que foi dito lá, um texto riquíssimo, um texto assim tremendo, maravilhoso, mas a gente vai abordar pelo menos um ponto chave, crucial, tremendo, maravilhoso, que Deus falou fortemente no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Êxodo capítulo 12, se nós formos lá para Êxodo capítulo 12, muitos sabem, é a origem da Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, Deus ele vai instituir a Páscoa, que foi justamente o momento de libertação do povo do Egito. Né? O povo estava cativo nas mãos de Faraó há muitos anos. E esse foi o dia, depois de 9 pragas, né, que Deus enviou ao Egito durante o período de Moisés, que foi aquele líder que o Senhor levantou para libertar o seu povo. Depois das 9 pragas, Deus deixou a última praga, aquela em que ele estaria fazendo menção da grande libertação que toda a humanidade teria, né? Ali nada mais era do que tipificando a libertação que Cristo viria fazer por nós bem no futuro. Mas enfim, a gente já conhece o texto onde Deus pede que as pessoas se reúnam em casa e vai dizer, olha, Moisés, eu vou passar pela terra do Egito e eu vou matar todos os primogênitos da terra do Egito, de homem a animal. Todo primogênito vai morrer. E, porém, ao povo de Israel eu darei um grande livramento. Mas Deus põe condições para isso. E as condições do Senhor são, olha, no dia 10 deste mês. É interessante, queridos, que o primeiro mês do povo judeu era o Tishei. O Tishei, né? O primeiro mês do calendário judeu, do calendário hebraico. Mas esse mês que Deus está falando com Moisés é o mês do Nissan. E o mês do Nissan, que não era o primeiro mês, Deus vai dizer assim, olha, porque a partir de hoje o primeiro mês será este. Então, até hoje, lá para os judeus, o calendário normal, civil, que é seguido pela nação, o primeiro mês é o Tishei. Mas para os judeus, para os que servem de fato ao Deus de Israel,
eles consideram biblicamente o primeiro calendário, o primeiro mês do ano, como o Nissan, por conta disso que Deus falou. Então, assim, Deus vai dizer, olha, a partir de hoje, Nissan será, para mim, considerado o primeiro mês. Porque Deus, ele é Deus que muda até calendário, viu, queridos? A gente vai ver que o calendário da humanidade foi mudado depois de Jesus Cristo. Então, isso também gera uma referência do que ia acontecer no futuro. Olha, agora eu estou só mexendo judeus no primeiro mês, tá? Mas lá no futuro eu vou zerar esse calendário, eu vou mudar tudo, que era justamente quando Jesus viria. Mas enfim. E aí ele vai dizer, ao 10º dia do mês, vocês vão separar um cordeiro, um cabrito, para mim. E ele terá que ser sem mácula, sem mancha, sem erro, perfeito e macho, porque também representava Jesus Cristo no futuro. E aí vai dizer, olha, você vai separar esse cordeiro, ou, se não puder ser um cordeiro, que seja um cabrito. Se não puder ser um cordeiro, seja um cabrito, mas também perfeito. E ele será separado no dia 10 até o dia 14. E aí vem já o primeiro recado de Deus para nós, que obras grandiosas é necessário separação, tá? Esse cordeiro aqui iria representar algo muito poderoso. Esse cordeiro aqui não era apenas mais um sacrifício de adoração, não era apenas mais um ritual do templo, era um marco. A representatividade da libertação do seu povo era o sacrifício. E para coisas grandes é necessário preparos também grandes. Então, na nossa vida pessoal é assim também. Se existem grandes chamados, se existem grandes obras, é necessário separação. É necessário que seja separado, é necessário que seja santificado. E ali houve essa separação durante esse período. Esse cordeiro, ele ficou separado, ele ficou guardado, para que no dia estivesse perfeito para ser usado. Aí Deus vai dizer, olha, no dia 14, este cordeiro será sacrificado. É no dia 14 que isso tudo que eu estou te instruindo, Moisés, vai acontecer. A Bíblia vai dizer que no dia 14, Deus dá a instrução a Moisés. Toda a congregação de Israel sacrificará o cordeiro à tarde. Por que à tarde, queridos? Porque foi à tarde que Jesus Cristo entregou o seu Espírito na cruz. Se nós formos lá para os evangelhos, se nós formos lá para João 19 e tantos outros evangelhos que trazem também a crucificação de Jesus, nós vamos ver que Jesus ele começa a ser crucificado logo cedo, né, durante o dia, e por volta da hora sexta, que era meio-dia, Jesus já estava sendo posto na cruz. E na hora nona, que são as 3 horas da tarde, é a hora que Jesus vira e diz, está consumado, e entrega o seu espírito, né? Porque a gente sabe que Jesus ele não foi morto. A morte ela não atingiu Cristo. Cristo se entregou, né? Cristo ele entregou o seu espírito se doando à morte. É totalmente diferente. Nós somos alcançados pela morte. A morte, quando vem, Suelen não pode governar isso. No dia que Deus diz é hoje, a morte vem e eu preciso, né, render o meu espírito, porque a morte ela me alcança. Jesus não. A morte não tem poder sobre Jesus. E a Bíblia deixa isso muito claro. Ele mesmo se rende, ele mesmo se entrega à morte. É totalmente diferente. E isso a gente já sabe. Mas enfim, aí a Bíblia vai dizer que à tarde seria feito esse sacrifício. Então, o sacrifício ia ser feito à tarde, justamente porque tipificava, anunciava, apontava para o grande sacrifício do Cordeiro Santo, que seria Jesus Cristo na cruz do Calvário, lá na frente. Mas aí, queridos, chega onde eu quero chegar. Tudo isso vocês já sabem, tudo isso a grande maioria já conhece. Mas a Bíblia vai dizer assim, olha, além de comer o cordeiro, e esse cordeiro deve ser assado, ele não deve ser cozido, ele não deve ser cru de maneira nenhuma. Aí vai dizer assim, olha, o cordeiro terá que ser assado no fogo, porque o que purifica é fogo, e com pães asmos e ervas amargas. É aqui que eu quero entrar. É sobre isso aqui que eu quero falar.
porque eu tenho certeza que a Páscoa foi muito bem representada, né, em muitos lugares, muito bem explicada. Páscoa não é ovo, não são ovos, não são chocolates, né? Isso é mercado, isso é capitalismo, né? Mas infelizmente é como no Natal, né? A gente sabe. O coelho, os ovos são o Papai Noel. É aquilo que não tem nada a ver com o contexto. Existe até muitas religiões que querem trazer uma explicação ao coelho e aos ovos, mas não se enquadra em nada. A Páscoa, a palavra Páscoa e o surgimento da Páscoa acontece aqui em Hebreus 12, que é o Pesach, né? Que significa passagem. Então, Páscoa é isso aqui. Páscoa não tem nada a ver com ovos, com chocolate, e você já sabe disso. Mas tem algo muito poderoso que Paulo vai nos revelar lá na frente, em Coríntios, que é disso que eu quero falar. Foi sobre isso que Deus inflamou meu coração. Aqui vai dizer, Deus vai dizer assim a Moisés: olha, Moisés, além do cordeiro, tem algo ainda que precisa ser feito. Não é só o cordeiro. Não é só pegar o cordeiro, preparar o cordeiro, assar o cordeiro. Tem outra coisa que eu quero de vocês. Eu quero que vocês comam pães asmos, ou ázimos, tanto faz, e quero que comam ervas amargas. As ervas amargas eram justamente para lembrar o povo de Israel do amargor que eles viveram no Egito. E aquelas ervas amargas seriam para marcar a memória deles, porque não se engane, nossa memória ela trabalha muito bem com os sentidos, né? Hoje eu curso terapia ocupacional e eu entendo muito mais agora sobre essa questão dos sentidos e a gente vai compreender isso, né? A memória ela está muito ligada aos sentidos. Aliás, os sentidos comandam muitas coisas da nossa vida. Então, coisas que a gente ouve, coisas que a gente vê, coisas que a gente sente o cheiro, né? E coisas que a gente prova. Tudo isso trabalha no nosso memorial muito bem. Por isso que a música, que é aquilo que a gente ouve, a música tem um memorial incrível. Quando você vive um momento especial naquela música, a vida inteira que você ouvir aquela música, você vai lembrar daquele momento. Mesma coisa é o cheiro. Quando você sente o cheiro, quando você gosta demais de alguém, um exemplo, e você grava aquele cheiro, a vida inteira que você sentir aquele perfume, você vai lembrar daquela pessoa. E o paladar não é diferente, querido. Quantas vezes nós, ao comermos certos alimentos, nós somos remetidos à infância, ou à comida de uma avó, ou alguma situação que a gente já viveu. Então, os nossos sentidos, eles fazem isso. Então, Deus vai dizer, olha, vocês vão comer ervas amargas, porque vocês vão lembrar do amargor, da dureza, de tudo que vocês viveram esses anos e de que eu vos libertei. Eu, Senhor poderoso, vos livrei. Aí é introduzido as ervas amargas. Porém, os pães asmos. Os pães asmos, queridos, era justamente o pão sem fermento. Era aquele pão que não é o pão mais apetitoso, não é o pão mais gostoso, porque ele não fica fofinho, ele fica aquele pão mesmo rígido, né? Não tem o mesmo sabor, mas o fermento na Bíblia, na sua grande maioria, vai se remeter ao pecado, vai se remeter a coisas que Deus quer tirar de nós. Nós temos um texto da Bíblia onde o fermento é exemplificado como algo bom. Está lá nos evangelhos também, onde o próprio reino de Deus é comparado ao fermento, no sentido de que o reino de Deus, ele é aquele que cresce, né? Que o reino de Deus é como um fermento, que ele se multiplica, e é verdade. O próprio texto que nós estamos trabalhando nos traz sobre isso, quando vai dizer que quando Faraó começou a perseguir mais o povo de Deus. Quando Faraó começou a ser mais opressor aos hebreus, mais ainda os hebreus cresciam, mais ainda o povo de Deus se multiplicava. Então é sobre isso que esse evangelho vem nos trazer acerca do fermento. Porém, todos os outros textos da palavra de Deus vai associar a comparação do fermento ao pecado, porque o pecado ele é assim, um tantinho de mal pode acabar com tudo. E nós vamos ver várias vezes essa referência de que um pouquinho de fermento leveda toda a massa.
Quando a gente vai fazer um bolo, quando a gente vai fazer um pão, a gente sabe disso. A proporção de farinha é enorme. A proporção de fermento ela é mínima, né? Ela é uma dosagenzinha, ela é uma colherzinha, mas aquela colherzinha é suficiente para levedar, ou seja, para que aqueles micro-organismos, né, se proliferem e gerem todo aquele ar que dá inchaço à massa. Então, um pouquinho de fermento leveda, altera, modifica, contamina toda a massa. É sobre isso que eu quero falar acerca da Páscoa. O Senhor vai dizer claramente aqui com Moisés, olha, quando vocês começarem a preparar a Páscoa, durante todos aqueles dias, durante 7 dias, eu não quero ver fermento na casa de vocês. Quero ler isso para vocês. Está lá em versículo 15. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Vou repetir isso aqui para você. Tirarei o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Eita, meu Deus, é sobre isso aqui. Deus está dizendo a Moisés, eu não quero fermento. Quem consumir fermento, essa alma será cortada de Israel. Durante a Páscoa, durante este momento que Deus titula como um memorial. Olha, Moisés, vai acontecer hoje, mas não é para ser só hoje, todo ano. Eu quero que seja feita a Páscoa para que o povo de Israel lembre que eu, o Senhor, libertei do pecado, libertei da escravidão para uma vida de liberdade. Aí Deus põe como um memorial, olha, vocês vão ensinar isso para os seus filhos, vocês vão fazer isso todo ano, mas tem um detalhe, tem que tirar na Páscoa, tem que tirar todo o fermento, e não é só fazer o pão sem fermento, eu quero que tire o fermento de dentro de casa. Tira o fermento de dentro de casa. Sobre isso aqui que a gente precisa se atentar. Deus está dizendo, tirai o fermento que simboliza o pecado. Aí nós vamos lá para Paulo, para você entender o que eu quero dizer. Lá em Coríntios, o Senhor vai nos falar assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 5, vai nos dizer no versículo 7. Eu vou ler do 6. Não é boa a vossa jactância, ou seja, não é boa a sua arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque Cristo, vossa Páscoa, ou melhor, ele diz, nossa Páscoa, foi sacrificado por todos nós. Queridos, aqui já não é mais o tempo de lá, de Israel lá atrás. Aqui é nova aliança. Aqui Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado. Aqui os discípulos ainda faziam a Páscoa, mas nesse texto aqui estavam ocorrendo alguns pecados dentro do povo de Deus. Nesse contexto aqui estavam ocorrendo alguns pecados em Coríntios. Se você for ler esse capítulo, você vai ver bem explícito que pecados eram. E aí Paulo ele chega e escreve aos Coríntios, vai dizer assim, olha, não sabeis que é necessário se limpar de todo o fermento? Páscoa é isso. A Páscoa que lá atrás o Senhor Deus poderoso diz, tirai o fermento das vossas casas. Essa, a Páscoa de hoje, é a mesma coisa. Tirai o fermento das vossas casas. Quem é a casa hoje? Somos nós. Na nova aliança, nós somos o templo, nós somos a casa, nós somos a morada de Deus. E Deus está dizendo, Suelen, tira fermento dessa casa. Tira todo o fermento dessa casa, tira todo o pecado, tira toda a hipocrisia. Deus vai dizer lá, Jesus vai dizer, quando estava ainda com os discípulos, na segunda multiplicação dos pães, os discípulos não estavam entendendo o que é que Jesus estava falando. Jesus disse assim, ei, presta atenção. Lembra da primeira multiplicação? Tinha menos pão para mais gente e sobrou 12 cestos.
Na segunda multiplicação, tinha muito mais pão, para bem menos gente e sobrou menos cesto. E os discípulos não entenderam. Aí Jesus está dizendo, olha, isso aconteceu, a sobra foi menor, a proporção do milagre ela foi menor por causa do fermento que está entrando no meio de vocês. Jesus vai falar isso lá atrás. Fermento dos fariseus. E Jesus chama esse fermento de hipocrisia. Eita, meu Deus! Sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia é cobrar aquilo que você não faz. Hipocrisia é você exigir aquilo que você não é. Coisa que fariseu sabia fazer muito bem. E que às vezes isso está no meio de Israel. A gente está falando do mundo, não, gente. A gente está falando da gente. E Paulo vai dizer assim: olha, tira esse fermento, tira o fermento da hipocrisia, tira o fermento de parecer que é. Deus nos chamou para uma Páscoa onde Deus quer de nós uma vida de fato condizente com o que Ele nos chamou para ser. Quando Deus, através da vida de Paulo, vai dizer assim, queridos, tirai o fermento, Deus está dizendo assim, Suelen, a casa é você, tire o fermento daí de dentro. Tire toda hipocrisia, tire toda incredulidade e tire todo pecado. Porque isso é a Páscoa. Aí Paulo vai dizer, Jesus é a nossa Páscoa. Então, hoje, queridos, a Páscoa não é um momento. Hoje a Páscoa não é uma semana. Hoje a Páscoa é uma vida. Hoje a Páscoa é o próprio Cristo. Antes a Páscoa era uma data do calendário que os judeus tinham que fazer todo aquele ritual. Hoje não. Jesus consumou esta Páscoa na cruz do Calvário. Ele foi o Cordeiro Santo, poderoso, verdadeiro. Ele é o pão da vida. Mas ele traz para nós o seguinte, Suelen, a Páscoa sou eu. Então você decidiu viver uma vida comigo, com Cristo. Então, se eu sou a Páscoa e eu tô na sua vida, tirai o fermento. Tirai o fermento da sua vida. Limpai, santificai. Eu quero uma vida pura. Eu quero uma vida condizente comigo. Isso é Páscoa. Páscoa não é momento. Páscoa é a forma com que você vive constantemente. Então, queridos, eu tinha que falar isso, porque chega na Semana Santa, todo mundo quer se santificar. Chega na Semana Santa, não pode isso, eu não como aquilo, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Todo mundo que se diz cristão faz aquilo tudo. Mas depois que passa a Páscoa, queridos, todo mundo volta a comer o que quer, fazer o que quer, vestir o que quer, beber o que quer, viver como quer. Mas não é isso. Jesus disse, eu sou a Páscoa e eu peço, tirai o fermento. Ou seja, não é sobre um momento de santificação. Não é sobre um momento de abstinência. É sobre uma vida de abstinência. Não é sobre um momento de estar abdicando das coisas naquele momento. Não, é sobre uma vida abdicando por muitas coisas para ter direito a entrar pelas portas. É sobre isso, tá? A Páscoa é sobre isso. Jesus, ele é o nosso Cordeiro Santo. Ele já morreu e ele já ressuscitou. Mas Paulo vem nos chamar a atenção. Pensais que porque creres que eu ressuscitei, entrarás pelas portas? Não, queridos. Isso é raso demais. Jesus, ele já abriu o caminho. Jesus, ele já morreu. Jesus, ele já nos deu acesso. Mas para entrar, querido, é necessário que a Páscoa de fato seja executada todos os dias. Na hora que a gente diz não, na hora que a gente se abstém de certas coisas que lá fora são normais, que lá fora são triviais, mas nós abrimos mão e às vezes as pessoas não entendem, é porque a gente vive a Páscoa que é Cristo e a gente abdica. Nós somos esta casa e nesta casa nós aprendemos que fermento não entra. E se fermento não entra, eu vou me santificar a cada dia, eu vou me separar a cada dia. Minha Páscoa são todos os dias, porque em todos os dias Cristo faz parte dela. Amém? Que Deus te abençoe. Beijo.